Boa noite a todos, a todas. Estamos aí iniciando mais uma live, do estudo do Livro dos Espíritos. Essa realização é uma iniciativa da União Beneficente Espírita Allan Kardec. E, na verdade, como diz aí o título, convida todos para o estudo do Livro dos Espíritos. Esse centro espírita fica aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Iviema, 5.565. A gente realiza lá diversos trabalhos na área social, na divulgação da doutrina espírita. Afinal, nós temos atendimento aos nossos queridos irmãos venezuelanos. A gente realiza um trabalho muito bonito lá, as pessoas que participam do estudo. Das reuniões também, E ao iniciarmos as nossas tarefas, nós já estamos aí, como disse o Dilon agora mesmo, já estudamos uma terça parte do Livro dos Espíritos. Estamos na pergunta 257. Dá quase isso mesmo. Tem umas perguntas que são maiores, as respostas também. Ao iniciarmos o nosso trabalho, nós vamos antes pedir a Deus, a proteção, a ajuda, porque sem Ele a gente não é nada, o zero à esquerda. A gente tem que contar mesmo com Deus, com Jesus e com os espíritos amigos, para abrir a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para as coisas espirituais. Mestre, amado Jesus, nesse instante a gente pede a sua intervenção, a sua ajuda espiritual, através desses mensageiros que estão sempre junto conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração, fazendo com que a gente aprenda um pouco mais da doutrina espírita, que é um manancial de sabedoria, de aprendizado e de bênçãos em nossas vidas. Porque é através da doutrina espírita que a gente começa a ver o sentido que a nossa existência tem. Então, que Deus e Jesus nos ampare, nos proteja, possa também amparar e proteger o meu irmão Odilon, pois é ele que vai coordenar o nosso estudo na noite de hoje. Muita paz e Jesus nos abençoe. Passamos a palavra para o Odilon. Ok, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite aos que se farão presentes ou que estão presentes, aqueles que estão encarnados, desencarnados, aqueles que assistirão essa live posteriormente, que nós vamos colocar lá, disponibilizar no YouTube. Como disse o Orlando, essa é a nossa reunião 65 e o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Estamos finalizando o ensaio teórico da sensação dos espíritos, está no item 257, que são os comentários de Kardec. Então, o próximo item, que provavelmente nós vamos entrar ainda hoje, é a escolha das provas, na questão 258. Vamos encerrar essa percepção e sensação dos espíritos e vamos passar para o próximo logo em seguida. Aqui tá, eu coloquei o último slide, da semana passada. Eu vou fazer a leitura dele e comentar para a gente depois fazer a sequência. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria.
que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações se experimentará. Ora, está nas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Esse foi o que nós vimos na semana passada. E fala então sobre a questão do espírito e a dor, o sofrimento, as sensações que ele sente no plano espiritual até o momento que ele se ajusta e toma consciência da situação em que ele se encontra, de espírito desencarnado. Então, aqui diz assim que o sofrer dele resulta dos laços que ainda o prende à matéria. E esses laços, ele diz, né, o tempo todo ali, que os laços é por conta da vontade do espírito. Né? O espírito, ele se livra desses laços mais rápido ou menos rápido, dependendo da sua consciência, do seu estado, da sua vontade de se livrar, questão das culpas, do apego à matéria, isso que mantém ele preso então até eu grifei aqui a palavra desmaterializado, né? Então, o que é esse desmaterializado? É a gente estar ligado mais à parte espiritual. E ele lembra mais, desde a vida atual nós já podemos nos desmaterializar. Que não é essa questão de desmaterialização física, às vezes que a pessoa imagina, mas é a questão de perceber o que é mais importante. Né? É a parte física aqui, é as ocupações de ordem material, aos prazeres aqui da Terra. Qual que é o mais importante? Ou as questões espirituais, os valores morais. Né? Então, desde essa vida, a gente já pode se libertar da influência da matéria e ter depois um caminhar mais leve aqui mesmo na Terra, se a gente tiver essa visão, né, de espiritualidade mais apurada dentro de nós. E ele diz o quê? Livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Então, ele pode escolher fazer ou não fazer. Então, nós os espíritas, né, que temos o conhecimento da doutrina espírita e, consequentemente, da vida após a morte, e que o espírito continua a sua caminhada, né, que não interrompe, não muda as coisas, só muda de plano, nós temos então esse compromisso de ser mais rápido ainda, né, essa consciência, porque nós sabemos como é que acontece, né? Nós temos provas, não é só uma crença, nós sabemos, né? Temos a comunicação mediúnica, alguns veem os espíritos, então a gente sabe como é que funciona. Então nós temos um dever até de ser mais consciente nessa área. Mas não é porque é espírita que se livra da materialização, como diz aqui, né, rápido, porque alguns de nós ainda se sentem muito presos às questões materiais, mesmo ainda que seja espírita. Você quer fazer algum comentário sobre esse quadro? Vamos para o seguinte, Orlando. Na verdade, o sofrimento é o apego mesmo que a gente tem, né? E a gente não é diferente. Eu acabei de pensar, não, mas eu sou espírita e tal. Eu já me esforço, né? Por exemplo, no meu caso mesmo que eu estou vivendo, para mim, eu não deveria nem falar isso aí. Mas eu falo assim, é uma situação difícil que eu estou vivendo, né? Mas não poderia ser difícil. Não é difícil. Se você encarar que a vida continua, que nós temos certeza que o espírito é imortal, né? Nós estamos aqui de passagem, está escrito na nossa ficha reencarnatória para todos nós, né? Vamos passar uma temporada aqui, vamos voltar. O corpo é físico, envelhece, as células morrem, daqui um dia não tem mais necessidade da gente usar aquele corpo, que é uma vestimenta que venceu.
Mas a gente não pensa desse jeito. Né? Não sei o que acontece com a gente. A gente se apega muito com o filho, com a esposa, com o irmão, né? A gente sempre está preocupado com eles. Quer dizer, o aprendizado mesmo ainda não é 100%, né? Não está imune de sofrer por isso, porque o dia que a gente entender que ninguém é de ninguém, né? A não ser de Deus. A gente já fala assim, fulano, perdi ciclano. Gente, você não perdeu nada. Nada. Primeiro que as pessoas não pertencem a ninguém, né? Elas pertencem a Deus. Então, quando a gente tiver essa consciência mesmo, não é só de palavra, é de sentimento, o sofrimento é bem menor, bem menor. E aí vem outras coisas também. A parte que mais nos judia é essa, mas aí tem também as coisas materiais. É casa, é carro, é bens, né? Tem pessoas que já estão aí com a bengalinha na mão. Eu tenho que acertar na loteria. Né? Eu vou comprar mais uma casa, vou comprar mais uma terra, vou comprar mais uma fazenda. E está ali com a bengalinha na mão tremenda, assim, com a bengalinha tremenda, você olha na mão dele, está tremendo. Mas ele está sempre apegado àquelas coisas materiais. Que ele não vê que a gente não leva nada desse mundo, a não ser as coisas boas que a gente faz. Né? Esse texto aí, ele é fácil e é importante demais. Eu acho que esse texto aí, ele resume todo o nosso estudo sobre esse capítulo. Né? Eu achei importante o teu comentário sobre o esforço, né? Que realmente a gente está estudando dentro da doutrina espírita, que conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz em se modificar. Então quer dizer que a gente tem essa situação, né, de esforço, né? Como você mesmo diz, nós não somos santos, temos as dificuldades igual todo mundo. A diferença é que a gente tem um conhecimento que nos consola e nos leva a nos esforçar. Por exemplo, esse mesmo, como você diz, né? Esse aqui resume tudo. Esse mesmo estudo que a gente faz já é um caminho, né? Ainda que, não, mas esse que eu estou vendo aqui, eu já estou careca, como diz o ditado, né? De saber. Mas você vai repetindo, vai entendendo, vai sabendo. Eu acho que isso aí vai ajudando a gente a caminhar, né? É como um lembrete, né? A gente se envolve de repente com as questões materiais e esquece um pouco desse estudo que eu já fiz, né? O estudo do Livro dos Espíritos nós já fizemos, mas daí quando a gente lê, fala, epa, vamos voltar para o caminho, que o negócio, né, é esse, o caminho é esse, né? Então acho que contribui. Então é aquele velho refrão que a gente sempre diz, né, dentro da doutrina espírita, né? Que eu seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Aí também tem outras coisas, sabe? Por exemplo, o caso da minha esposa, né, que desencarnou, eu aprendi muita coisa e vi muita coisa que eu preciso melhorar. Por exemplo, uma das coisas é a gente depender do outro, né? Foram 59 anos ela dependendo de mim, eu dependendo dela. Então, eu acho que a gente tem que ser mais um pouco independente, assim, para que quando chegar o momento de você ter que fazer a sua passagem, o outro não sofrer. Ser livre e deixar o outro livre também, não é isso? É isso. Procurar a própria liberdade e oferecer ao outro a liberdade também, né? De então, ser o que ele é. Esse texto, você prestar atenção, ele é muito importante, porque resume o estudo que nós fizemos do capítulo. Tá ok, então. Para frente? Para frente. Vamos nessa. Agora você pode fazer a leitura, que esse aí já é novo. Porque lá eu fiz a leitura porque nós estávamos recordando. Suas paixões animais. Olha a colocação. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio.
Não alimente inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos, e pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo a importância que não merece, e já estará liberto do jugo da matéria, e não mais lhe sofrerá a influência. O corpo, né? O corpo Nós físico. ainda temos, é o que nós acabamos de falar agora há pouco, a gente tem paixões, as nossas paixões ainda são muito animalizadas, né? Porque, se falar assim, ninguém em sã consciência pode dizer assim que ele não tem ódio, que ele não tem nem um pouquinho de inveja, que ele não tem nem um pouquinho de ciúme de ninguém, que ele não tem orgulho, não é? Que ele não se deixa dominar pelo egoísmo, que é aquela coisa de você querer mais e mais e mais e mais e mais, e eu não dou porque é meu, vou precisar dele, como é que eu vou dar? E você não dá, né? O doutor Bezerra de Menezes tirou o anel de formatura dele e a gente comenta assim, acha tão bonita essa passagem, mas pensa, coitado, ficou sem um anel, né? Um anel de formatura, ele foi capaz de dar para alguém. Símbolo. E é uma história, Uma bobagem, né? Um símbolo. Como é que ele fez isso? Não é? Não faz A gente não fala, mas a gente acha bonito, comenta. Se faz uma palestra, eu sempre gosto de citar essa parte, né? Mas você não pensa que aquilo ali é um metal, uma coisa que não tem valor nenhuma, né? De jeito nenhum. Só é uma identificação. Quando você passa para a vida espiritual, você não vai precisar dele. Nem aqui também. Aí então o doutor Bezerra de Menezes pensou duas vezes, arrancou o anel e deu para a pessoa comprar uma cesta de alimento. É assim, enquanto a gente tiver esses defeitos, não é? Porque eu falo o seguinte, eu faço um evangelho, não é palestra, né? A gente faz evangelho, onde a gente fala da inveja. Mas a inveja é a principal coisa, porque ela arrasta todos esses defeitos. Arrasta o orgulho, arrasta o egoísmo, o ódio, às vezes até o crime, porque tem gente que é tão invejoso ao extremo que mata o outro para poder possuir o que ele tem. Tem muitos casos desses. Então a inveja é a principal coisa que a gente tem que combater, porque combatendo-a, você combate os outros defeitos também, que acompanham, né? E quando a gente combater esses defeitos, a gente está livre para a felicidade. A felicidade, ela vem da gente deixar completamente, tirar, extirpar esses defeitos da nossa vida. É difícil? É. Mas aí é que está a questão. Eu acho interessante as palavras, né? Como é que ele usa aqui, né? A primeira frase aí, ó, dome suas paixões animal. Você já é a antiga, né? Já conviveu com o pai velho, que tinha cavalo e tudo. O que é domar, né? Um animal, né? O que significa isso, né? Então, as paixões dentro de nós, animais, né? Nós temos que domar ela. O que é? Que a gente transfere isso para a visão de como que doma um animal, é como que a gente tem que domar as nossas paixões. Que é isso. Nossas paixões. Que não é uma coisa tão simples assim, né? Mas é necessário. E depois depois ele fala sobre a questão do ódio. Ele diz assim, né? Você tem ódio, mas não alimente ele, né? Vai diminuindo ele, né? Não alimente o ódio. Não alimente a inveja, não alimente o ciúme. Quer dizer, todos esses sentimentos, orgulho, o egoísmo, nós temos dentro de nós. Por isso nós estamos reencarnados aqui. O que a gente tem que fazer é não alimentar. O que é não alimentar, né? É não nutrir ele quando ele aparece, né? A gente procurar domar, como diz no primeiro frase aí, né?
eu tive uma contrariedade, alguém, né, pisou no meu calo seco, eu senti, eu não me controlar, né, para não sentir ódio, por exemplo, né, não ficar com raiva, né? A raiva é o caminho para o ódio, né? Alguém me incomodou em alguma coisa, eu procurar não alimentar aquele sentimento, procurar dominar ele, diminuir essa emoção. Aí tem essa outra parte, não liga as coisas do mundo, a importância que não merece. Isso, olha só. É lógico que a gente depende do arroz e do feijão para nos alimentar, né? Uhum. Extremamente necessário. Sim, Agora a gente não precisa exagerar, né? é, Porque acho que o maior problema nosso é o exagero. é exagero. Tem gente que fala, não, eu vou guardar porque amanhã eu posso não ter, né? E O amanhã vai cuidar do próprio amanhã, né? como Jesus disse, né? Então Amanhã, é mais. amanhã cuida do amanhã, né? Deus suprirá, né? Conheci uma figura, conheci uma figura aqui muito conhecida, mas não vou dar o nome dela. Né? Ah, Um dia nós fizemos uma reunião a três, eu, fulano. Se eu falava, já você vai saber quem que é. Bom, aí ele chegou e falou assim, olha, eu não importo muito com as coisas não. Hoje, por exemplo, falei para minha mulher, põe um cafezinho para nós lá, bem. Aí ela falou, infelizmente não tem pó de café. Nós não tivemos dinheiro para comprar o café. Ah, falei, bem, você vai conseguir tomar um cafezinho também. Não precisa fazer, não. E ele saiu e foi para a reunião. Quando chegou lá, o que convocou nós para a reunião já estava com o cafezinho assim, saindo aquele cheiro. Parece que aquele dia foi até pela minha mulher, coitada. Ela deve ter se arrumado também. Mas eu tomo esse café com todo sabor, porque era o cafezinho que eu tinha que ter tomado cedo, estou tomando agora. Então as coisas, elas se encaminham. se encaminham de um jeito que você não precisa essa preocupação exagerada. Né? Que eu tenho, infelizmente. Eu falo assim, mas eu sei que eu tenho. Tem coisas que eu fico preocupado. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que correr atrás disso. E não precisa esse desespero. Vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. É como você mesmo diz, né? No fundo está tudo certo. Dá tudo certo. E daí no último parágrafo ele lembra que, embora a gente esteja encarnado, embora nós estamos carregando esse corpo físico, né? E a gente pode se libertar do jugo dele, né? Do jugo dele. Quando eu falo em libertar, é aquela questão assim de que eu comando. Eu estou no comando do meu corpo, da minha vontade, das paixões que me invadem, do sentimento, então eu controlar, né? Eu tá no comando disso aí. Que a gente às vezes dá poder para tudo, né? Sobre nós, né? As pessoas nos ofendem, nos magoam, as coisas nos preocupam, quer dizer, nós estamos dando poder para coisas exteriores nos dirigir, o sentimento, a vontade. Isso não é necessário, né? A gente pode estar no comando da coisa, no controle. É isso que ele está lembrando aqui. Quanto mais eu fizer isso, mais fácil depois será quando eu desencarnar também. Que daí eu não mais vou sofrer a influência. Quando eu desencarnar, eu fico mais tranquilo, mais sereno nessa área, porque eu já me habituei, eu já me exercitei a ser livre. Essa que é a verdade, né? Ser livre. Livre das amarras que o mundo coloca. Vamos pro próximo, então? Vamos lá. Você quer ler esse também? Que tá só nós dois mesmo? Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão.
libertado deles, e a paz na sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita e a partir do momento em que abandonaram o corpo. Quer que eu ponha o próximo? Não, não, né? Depois, faremos depois, né? Você que sabe. É porque é continuação da ideia, né? Por isso que eu falei. Aí, ó. Pô, coloquei. Acompanhá-los passo a passo na vida além túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E sobre esse aspecto, não foram os que aqui contaram entre os homens, mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram, e cuja consequência experimentavam, que a outra vida é fonte inefável, ventura para os que seguiram o bom caminho. Ok. Se nós seguirmos aquela orientação dos quadros anteriores, né, de que a gente passar a dar mais importância às coisas espirituais, às coisas do espírito, o sofrimento, as dores, as angústias que nós passamos não vai trazer aquela recordação dolorosa, né? Você lembra assim, nossa, mas como eu sofri, né? Como foi duro aquela situação. Você não vai ficar com aquele sentimento, né? Como que revivendo o sofrimento, sofrendo novamente, né? Você vai conseguir se libertar dessa situação. Tem muitas pessoas que ficam preso ao sofrimento que até já passou. Ele já passou para outra fase, mas ele continua vivenciando aquela situação. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, né? Porque eles atingiram apenas o corpo, não a alma. E a gente vai entender que eu aprendi alguma coisa nessa situação, né? Eu cresci, então foi bom, né? Por conta desse aprendizado, né? Depois a gente vai entender. E daí quando eu transformo essa situação numa situação mais otimista, mais positiva, eu posso sentir-me feliz, como está aí em amarelo. Eu senti feliz porque eu me livrei deles, eu me libertei deles. E daí vem a paz de consciência, porque a culpa, né, ela leva ao sofrimento moral que a gente não consegue superar. Então a gente precisa se curar dessa culpa e se libertar dessa situação, né, que nós já passamos, né, que nós já vivenciamos. E daí Kardec aqui ele coloca isso aí, a gente vê essas experiências que ele estava falando aqui, né, que ele perguntou para muitos espíritos na Terra, que já tiveram os mais variados, né? Tem esses exemplos no Céu e Inferno, na Revista Espírita, tem muitos casos, né? Então ele diz aqui, interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes sociais, né? Todas as posições sociais. Então ele interrogou desde aquele que desencarnou, que era uma pessoa que estava abandonada, né? Jogada a andarilhos e tal, até aqueles que pertenceram. Lembra que ele entrevistou a rainha até, né? Então ele entrevistou milhares de situações, estudou os períodos da vida desses espíritos, né? A partir do momento que abandonaram o corpo. Então Kardec ele evocava o espírito, assim que ele desencarnava, ele já evocava. E ele vinha, dava informação sobre como é que ele estava, e ele acompanhava o passo a passo como é que foi a vida dele no mundo espiritual,
as mudanças que operaram, né? Então eles se comunicavam numa situação, determinado tempo, mais tarde depois se comunicavam já numa situação diferente, as ideias que eles tinham, os sentimentos, as sensações, e então eles para objeto de estudo mesmo, né? Para nos informar. E notou então que os sofrimentos, eles sempre tinham relação com o comportamento que eles tiveram aqui na Terra e que eles continuavam tendo quando desencarnado. Enquanto eles não se livravam desse comportamento, desses apegos, dessas situações, ele não podia mudar, né, da situação de sofrimento. Então, aqui ele encerra, eu achei interessante isso aqui, né, que a outra vida, quer dizer, a vida espiritual, é uma fonte de felicidade. Ele fala, uma fonte inefável ventura, quer dizer, uma fonte de felicidade para aqueles que seguiram o bom caminho, para aqueles que procuraram valorizar mais as coisas do espírito. É nesse sentido que tem essas observações. Quer fazer mais algum comentário? Vamos para frente. Não, é que a gente sofre exatamente por falta de conhecimento mesmo. É o tal da ignorância, né? Tem pessoas que, às vezes, por exemplo, no mundo espiritual, deve acontecer muito isso. A pessoa sofreu muito aqui na Terra. E depois está lá, mas que sofrimento, Preso, que né? O que você tem, meu irmão? Eu sofri muito. Sou um coitado. Sou um coitado. Ele está sofrendo por lembrar do que ele passou, né? Se sentindo. E aí, então, vem chamando a atenção de nós que no mundo espiritual, o mundo espiritual é a fonte inefável de felicidade. Para aqueles que praticaram o bem, porque também as pessoas que fazem o bem, que trabalham, que ajudam o próximo, foi o caso, a gente cita o Chico, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, essas pessoas que se devotaram ao trabalho do bem, eles acham que não tinha nem tempo para sentir dor, né? E quando passar para a vida espiritual, como eles passaram também, imagina a ficha de trabalho que eles tiveram, né? O que não vão proporcionar para eles, porque o mundo espiritual é repleto de facilidades, né, para a pessoa viver feliz. Mas ele tem que se livrar dessas amarras aqui da Terra. Se isso não acontecer, o sofrimento continua. É isso, né? Certo. Vamos para o próximo, então. Esse aqui já é o finalzinho. Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Que, portanto, só de si mesmo se deve queixar, quer no outro mundo, quer neste. Né? Que coisa, né? Então a gente não pode culpar ninguém, né, Orlando? Olha, veja bem o comecinho aí, ó. Não, é nós mesmos, cada um. A gente é um ser individual. Tem aqui, a gente faz algumas palestrinhas, né, e nelas a gente faz, o que o outro faz é problema dele. Agora o que eu faço é problema meu. Esse eu tenho que cuidar, né? Porque é a chave da minha felicidade, está em mim mesmo. Então a gente não pode falar bem assim, não, você me ofendeu, você me... Hã? E a gente fala porque a gente é errado, né? Nós somos errados, a gente fala mesmo. Eu vejo sempre o seu Maurício lembrando assim, que ninguém consegue, por exemplo, Jesus nunca perdoou ninguém, porque ele nunca precisou perdoar, porque ninguém conseguiu ofender ele. É verdade. Então a questão é como eu recebo, né, o que vem de fora, né? Como é que eu recebo isso? Isso que me faz sofrer. É isso que me traz motivo de queixa. Muito bem, com isso nós terminamos esse item. Agora vamos para a pergunta 258. 258. É um novo título, Escolha das Provas.
escolha das provas. Tá por tua conta a pergunta. 258. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? É uma pergunta, né? Quando na erraticidade, a erraticidade é o mundo espiritual, não é? É o intervalo entre uma encarnação e outra. Uma reencarnação. É o intervalo entre uma reencarnação e a outra. Isso. É a erraticidade. Então, Isso. quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero das provas, o que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. É verdade. A gente fala, não, mas existe o véu que a gente põe culpa no esquecimento do passado, que é uma atribuição de Deus, né? E o presente de Deus também, porque se a gente lembrasse o passado, nós tínhamos que lembrar outras coisas feias que nós fizemos também. E se a gente lembrasse, a gente ia ver que o que a gente está passando não é nem 1% daquilo que deveria passar, né? Ou seja, a prova, nós estamos pagando em suaves prestação mensais. Então, a gente é que escolhe o gênero das provas, o que há de passar. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Com a escolha nossa, lá da minha esposa, que eu vivi 59 anos com ela, né? Mas é um livre-arbítrio, né, que a gente tem de escolher as provas. Eu escolhi passar por isso. E não é passar porque eu estou passando por isso, né? Ela se livrou. Se ela não ficar muito apegada aqui às coisas materiais, com certeza, logo, logo, estará numa situação bem boa. Ele fica sofrendo porque está lembrando as amarguras que passou. Mas já passou, gente. Agora é outra vida. Agora é outra situação, né? Vamos viver a vida de agora, né? Desse momento. Sei lá, mais ou menos assim, mas deve ter outras considerações a ser feitas também. A serem feitas. E essa questão das escolhas das provas, também nas próximas questões, né? Ele vai aprofundar um pouco mais. Nessa primeira questão aqui, né, 258, ele pergunta se o espírito que vai reencarnar, ou que está reencarnado, eu sei, eu tinha previsão, né, consciência do que ia acontecer na minha vida. E ele diz que eu escolhi as provas. Escolhi porque eu tenho livre-arbítrio de escolher. Né? E a escolha ela tem a ver com as necessidades que eu tenho no meu aprendizado. É uma escolha até assim que nós somos atraídos para ela, né? Pelas afinidades que nós temos, pelas situações que nós vivenciamos, a gente acaba sendo atraído para aquela escolha. Né? Porque nosso corpo perispiritual ele já apresenta algumas mudanças em decorrência de comportamentos que eu tive em outras vidas, né? Então, por conta disso, eu acabo escolhendo, né? É uma escolha mais ou menos por afinidades, né? Vou sendo atraído, como tudo no universo, né? São a lei da atração, né? O magnetismo, da energia. Nós somos atraídos por aquela situação. Vamos para a próxima, então. É o item A dessa mesma pergunta. Se quiser, eu posso ler essa. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha que perguntinha, hein? Não é Deus, então, que lhe impõe. Quer dizer,
as tribulações como castigo, a gente é levado a ter essa ideia, né? Muitas doutrinas levam essa ideia. Deus está castigando, né? A pessoa... É o que eu ia falar, eu acho que eu não falei aquela hora, né? Não completei a frase. Tudo que aconteceu comigo, quando não, a culpa é de Deus, porque Deus é culpado. Não é. Gente, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Não. Deus não é culpado de nada. Nada, nada, nada. Se tem algum culpado na história, é eu mesmo. Então não é castigo, não é imposição. Vamos lá ver então como é que é isso. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Exatamente. Não existe lei. Eu contrario a lei, eu vou ter problemas, vou ter dificuldade. Não tem problema. Aqui na Terra também, se você fazer coisa errada, você não vai colher? Até nas menores coisas, né? Por exemplo, se eu me alimento de forma inadequada, eu vou ter problema de saúde, vou ter dores. Estou com problema de saúde, Não é? Eu sei que eu não posso beber, eu sei que eu não posso fumar, né? Eu sei que eu não posso ter outros vícios, mas eu vou para o mundo do vício. Eu vou sofrer as consequências no meu organismo. Então existe uma lei, né, que regula isso, a lei da harmonia, né, do equilíbrio. Se eu vou para um extremo, eu vou passar mal, né? Qualquer extremo. Aí vai ter pequenas coisas até as grandes coisas, né? Isso. Alimentação, o ódio que você tenha. Tem pessoas que têm aquela crise de ódio, né, que a hora que ele está assim, parece que ele vai explodir, né? Cresce uma veia aqui no pescoço, começa a dar surgir uma amargume na boca, não é? Parece que é um fel que está pingando ali. Dali a pouco te dói o estômago. E se isso acontecer com frequência, amanhã depois você pode desenvolver uma úlcera. Pode ter uma parada cardíaca. O coração para, não aguenta. Exatamente, um AVC, né? Então, são coisas nossas mesmo, não é? Agora, Deus permite que isso aconteça para a gente aprender. Nosso livre-arbítrio, né? Minha escolha. Nosso livre-arbítrio, né? Isso mesmo. E é uma lei muito bonita que Deus criou, porque você é livre. Justo, né? Vale para todo mundo, né? Vale para todos. Os excessos é que me levam ao sofrimento da dor. Os excessos que me prejudicam. Em qualquer área, seja na área moral ou física. E aí eu pergunto para você, não tem condição de você cortar os excessos? À vontade. Tem que ter a vontade. Tem que ter a vontade, o interesse, né? Interesse. Vai agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. O espírito é interessante, né? Então, por que Deus decretou essa lei? Eu não concordo com essa lei. Essa lei está me prejudicando, né? Vai perguntar a ele, então, por que ele decretou essa lei e não a outra, né? Uma lei mais branda, mais flexível, não tão dura, né? Questionando Deus, olha só. Dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. Então, eu sou responsável pelo que acontece, né? Sempre, porque eu não cumpri a lei. Nada estorva o seu futuro. Aberto se acha assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restará a consolação de que nem tudo se acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então tem a liberdade, né, de seguir um caminho, seguir o outro, né? Posso ter um futuro mais tranquilo, posso caminhar mais rápido em direção a essa evolução que a gente almeja, posso caminhar mais lento, posso paralisar, né? Posso ficar parado. Então ela me dá liberdade. Fiz uma coisa errada, eu posso começar de novo. Eu vou acertar na próxima vez, né? Tem a liberdade de recomeçar. Demais, cumpre se distingue o que é obra da vontade de Deus do que é do homem, da vontade do homem, então, né?
O que é da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo ameaça, não foi você quem o criou, e sim Deus. Seu, porém, foi o desejo de a ele se expor, por haver visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então existem os riscos, né? Se eu vou me expor ao risco, a escolha é minha, né? Vou atravessar uma rua que tem um trânsito intenso sem prestar atenção, né? Posso me acidentar, né? Aí Deus é culpado porque colocou aquele perigo ali. O perigo existe. Eu tenho meios de me prevenir, de me ter cuidado. Então é nesse sentido, né? A lei existe. Tudo faz parte da lei de Deus. Se eu ando de acordo com ela, eu não vou ter problemas. Agora, se eu transgrido a lei, aí eu vou. Você quer fazer mais algum comentário nesse quadro, não? Não, é mais ou menos isso mesmo que eu entendi, né? Ok. Vamos para frente, então. Essa é a 259. Ela continua, sabe? Tem esse quadro e mais um outro. Você quer fazer a leitura dela? Dá um pouquinho mais longo. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de prova que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nos as previmos e buscamos? Essa pergunta, do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de prova que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nos previmos e buscamos? Todas não, porque não escolheu e previu tudo que sucede a você no mundo, até as mínimas coisas. Escolheu apenas gêneros das provações. As particularidades correm por conta da posição em que se acha. Ele faz os atos que viriam a praticar, e esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Interessante, né? Aí continua. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se depararão, mas ignora se este ou aquele êxito se verificará. Mas ignora que este ou aquele êxito se verificará. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previsto só são os fatos principais, os que influenciam no destino. Se tomar uma estrada cheia de sulcos profundos, sabe que terá de andar cautelosamente, porque há muitas possibilidades de cair. Ignora, contudo, em que ponto cairá, e bem pode suceder que não caia, segundo vulgarmente se diz. No caso, muitas vezes a gente tem até intuição, fala, não passa aqui, ó. Não passa. Eu acho que é um pensamento besta, vou passar. Passa, a telha cai na cabeça. Né? Descuido, imprudência. Imprudência. E aí é o seguinte, o que me chamou mais atenção nessa questão aí é a parte de você nascer numa família. Você muitas vezes pede lá, muitas vezes não, sempre. Fala, não, eu vou nascer na família tal, que é uma família desajustada, porque eu vou tentar consertar as coisas, vou ajudar todos eles. Aí você chega lá e esquece daquilo que você se comprometeu de fazer e vai ser um deles também. Você não vai ajudar coisa nenhuma e nem vai aprender, né? Porque eu acho que a parte da gente tem que fazer. Se a gente se comprometeu de reencarnar ali, não é
É o livre-arbítrio, né? A nossa escolha. E a gente não pode denegrir na nossa tarefa. As pessoas que estão ali, sejam eles o que forem, nós temos que ajudar a fazer o possível para colocá-los no bom caminho. Se eles vão entrar no bom caminho ou não, aí é um problema deles. Mas da nossa parte, nós não podemos negligenciar. A gente tem que trabalhar para poder melhorar. Quer fazer mais algum comentário, Dylan? Eu acho que essa pergunta ela vai encerrar nossa live de hoje, né? Nós já estamos no nosso horário. Então, ele pergunta, né? A pergunta leva a questão assim: será que tudo que acontece, né? Eu previ, eu escolhi? Essa que é a situação. Tudo. Você escolhe a prova principal, né? Por exemplo, você fala assim: não, eu quero reencarnar na família tal, porque está tudo ajustado lá. Vou ajudar. Eu quero reencarnar lá. Essa é a prova que você escolheu. Agora, como você vai conduzir a reencarnação ali no meio deles é um problema exclusivamente teu. É o gênero das provações que eu escolho. As particularidades depende de como eu vou me comportar na situação, exatamente, de como os outros vão comportar também. Tem muitas variáveis que agora o caminho principal, né, é a escolha minha, né? Eu vou, por exemplo, né, ele diz assim, vai reencarnar no meio de malfeitores, né, numa situação onde a maioria ali são pessoas que vai pelo caminho do crime. Eu posso ir para o crime também ou não. A escolha é minha. Né? Posso existir. Uma família de pessoas viciadas no jogo, viciado no crime, viciado na bebida, tudo quanto é coisa errada. Isso. Você pode sair ileso dali, né? Se você quiser. A minha vontade é o livre-arbítrio que vai determinar, né? É o livre-arbítrio. Então eu vou enfrentar algumas dificuldades e a forma como eu enfrentar essas dificuldades, né, que são as vicissitudes, é que vai mostrar como é que vai ser minha vida, né? E eu não preciso cair, como ele diz aqui, né? Passar por uma estrada toda esburacada e cair se eu for cuidadoso. Posso cair, né? Mas posso não cair também. Tudo é escolha. Muito bem, com essa aqui termina então a 259, ficando a 260 para a semana que vem. Você tá certo? Certo. Então tá. Então te devolvo a palavra por tua conta. Então, nós, ao encerrarmos mais uma live, a gente muitas vezes fica preocupado. Tá certo? A gente é pequenininho, né? A gente esquece que tem está cuidando do nosso trabalho, está nos ajudando. Que aconteceu de eu estar eu e Dilon não é à toa, porque a gente tinha que estudar os dois juntos. E depois eu vou ter esse conhecimento, a gente vai ficar no YouTube, as pessoas participarem, né? Lá, de vez em quando, um ou outro assiste e vai aprender aquilo que realmente precisava, porque os espíritos, quando o trabalho é bem feito, é feito de coração, eles põem à disposição daqueles que precisam, né? Então a gente tem que lembrar que nunca nós estamos sozinhos, em nenhuma situação. Eu vou passar a prece quando o Dilon fazer, porque eu já fiz a abertura, né? Tá bom. Gratidão, Senhor. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos orientaram durante esse momento de reflexão, de estudo da doutrina espírita. Este livro, o Livro dos Espíritos, que nos mostra tantas informações sobre como nos conduzir aqui na Terra, no mundo espiritual,
nos antecipa a vivência no plano espiritual, nos prepara, portanto, para viver aqui e para viver no lado de lá. Por isso que nós sempre ouvimos, né, estudamos que o Espiritismo consola. Esse conhecimento nos leva a nós sentirmos consolados, né, em muitos momentos, sabendo que a vida continua. Agradecemos, Senhor, por esses momentos, que a espiritualidade amiga esteja sempre ao nosso lado, os nossos familiares, né, que nos antecederam nessa partida, possam também ter esse conhecimento, essa informação, para poder melhor se comportar no mundo espiritual. Que esses ensinamentos sirvam para nos orientar a nossa caminhada aqui na Terra, as mudanças que necessitamos fazer. Qual é o nosso pedido, Senhor, pela humanidade que sofre, pelas pessoas que estão envolvidas em ódio, em sentimento de ressentimento, de mágoas. Essas energias possam ser direcionadas a ela com muito amor, possam receber o acolhimento dos benfeitores, que possam se permitir conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus.